Henker que vive duas vezes. Capítulo 662. Foice, 12. As informações estão sendo analisadas para se ter uma descrição precisa do pneuma S-Sky. Por favor, aguarde. Por favor, aguarde. Foi confirmado que você possui múltiplas habilidades semelhantes ao poder. O poder será amplificado várias vezes se for combinado com as habilidades. Você gostaria de combiná-los? Você optou por combinar as habilidades. A montagem de uma habilidade está começando. A habilidade, diferença de tempo, está sendo combinada. A habilidade, precognição, está sendo combinada. O poder, pneuma, S-Sky, foi atualizado. Leia a janela de informações para mais detalhes. A janela de informações é exibida. Céu de pneuma. Classificação. Poder. Pneuma é o sopro dos seres divinos nascidos quando a luz foi criada no início dos tempos. É a chave que pode abrir as leis do mundo. Aquele que obtiver isso, possuir isso e herdar isso terá ganhado a única maneira de se aproximar da fundação do mundo, murmurou Yon-Wu, lendo a descrição. Descrição. Esta é uma parte da profecia que foi contada desde os tempos antigos. É também o ensinamento fundamental da facção Pneuma, um grupo que existia antes de existirem sociedades como Olimpo e Asgard, um grupo que existia antes de existirem deuses, demônios, dragões e gigantes. Gritavam que o tempo era a base de muitos universos e dimensões. E só depois de controlá-lo seria possível chegar aos segredos do início. Mas como resultado do seu conflito com outros grupos, eles acabaram por ser enterrados e esquecidos durante os longos eras do universo. Porém, hoje, existe um indivíduo de sua linhagem que está tentando realizar sua vontade. A profecia será realizada? Detecção de substâncias. As substâncias são a unidade mais básica que constitui o mundo físico. Além disso, eles não têm muito significado. Eles devem ser combinados e formados para terem uma função. O usuário poderá encontrar essas substâncias e ativá-las. A quantidade de substâncias que o usuário pode usar é influenciada pela proficiência do usuário com os ensinamentos do pneuma. Modificação de horário. Uma versão combinada da habilidade, diferença de tempo. Uma diferença artificial de 2 horas será criada entre o ambiente ao redor do observador e o mundo que o observador vê. A diferença durante esse período pode ser acelerada ou desacelerada dentro dos limites das leis da causalidade. Porém, se a diferença horária for muito grande, ela será cancelada pelas leis da causalidade. O usuário pode ficar preso no horário alterado, por isso deve tomar cuidado. Exame de tempo. Uma versão combinada da habilidade, precognição. Por um breve momento, o usuário poderá examinar o passado, o presente e o futuro com base no que conhece do mundo. O tempo examinado será mais preciso quanto mais próximo estiver do tempo presente. A combinação do pneumas Sky com 2 das habilidades anteriores de Yon-Wu foi surpreendente. Das múltiplas opções, houve uma que lhe chamou a atenção: exame de tempo. Ao contrário da precognição, que apenas lhe mostrava as possibilidades de um futuro próximo, ele poderia usar o exame do tempo para examinar múltiplas possibilidades ao seu redor, do passado ao futuro. A desvantagem era a falta de precisão no decorrer do tempo, mas ainda assim era uma ótima arma. Este era o maior segredo por trás do motivo pelo qual alguns seres pensavam que Cronos havia ganhado onisciência no passado. Não, mesmo deixando isso de lado, Yon-Wu sabia quanto potencial essa opção tinha. Quando ele entrou pela primeira vez no cadáver de Cronos, ele viu a si mesmo e Jeong-Wu no futuro das lendas de Cronos, quando Cronos estava lutando contra Alforone. Com isso, Yon-Wu foi capaz de organizar as coisas para que ele estivesse nas situações mais ideais possíveis. Mas agora, a maior arma que o levou onde estava hoje estava em suas mãos. Claro, não era uma arma que ele pudesse usar aqui, mas isso já fazia valer a pena arriscar os perigos de encontrar Urano. Uau! No mundo lento, Yon-Wu agarrou com força a espada feita de ferro divino. Com o Senhor do Polo, o caos rastejante e os outros 8 deuses da desordem movendo-se lentamente como vermes em sua direção, este era o momento adequado. Hora de escapar. Os 8 deuses da desordem provavelmente poderiam ignorar este movimento na pequena roda, dada a sua força. Mas Yon-Wu estava confiante de que seu plano teria sucesso. Ele pensou, já que eles não têm o conceito de tempo. Se de repente eles se deparassem com um conceito estranho, seriam derrotados antes de saber o que os atingiu. Era isso que Yon-Wu pretendia. Ele não pretendia usar a roda pequena para combatê-los. Isso seria pura imprudência. Embora o conceito de tempo fosse uma arma que os surpreenderia, eles seriam capazes de entender rapidamente o conceito desconhecido e contra-atacar. Então, a arma se tornaria inútil. Deve ser isso que o avô queria que eu ganhasse, pensou Yon-Wu. Urano definitivamente sabia que os deuses do outro mundo não tinham consciência do tempo, o que lhe permitiu jogar seu neto na noite e esperar que ele partisse em segurança. Yon-Wu, no entanto, se perguntou se Urano confiava nele ou se seu avô era simplesmente irresponsável. Deixando esses pensamentos de lado, Yon-Wu tentou silenciosamente fugir do campo de batalha. Não sei as coordenadas, mas tenho que sair da noite. Yon-Wu não esperava a ajuda de Urano. Ele acreditava que Urano o ajudaria se estivesse em perigo, mas se sentiria mais confortável se pudesse escapar com seu próprio poder. A questão era se a noite poderia ou não alcançar as coordenadas do mundo. Seria fácil escapar se Yon-Wu pudesse tocar o vazio, mas ele não conseguiu.
O elenco do Rei Negro realmente tornou as coisas mais fáceis. Infelizmente, isso não aconteceu. Não significa que ele simplesmente tinha um jeito. Uau! Fogo preto e vermelho brilhou atrás de Yon-Woo e se transformou continuamente em asas. O domínio da luta tenta se materializar plenamente. Aviso: o domínio da luta não é apropriado para esta lenda. A interferência contínua de lendas externas nesta lenda pode ter consequências negativas. Aviso: o domínio da luta está se debatendo. Tem uma grande influência na forma como esta lenda é reproduzida. É aconselhável pausar a ativação do domínio. Lendas externas são reproduzidas simultaneamente. O domínio da luta se materializa. O poder, Skywing, direita, e Cerquilha 39, foi criado. No mundo desacelerado, chamas vermelhas e pretas se transformaram em asas e as faíscas se transformaram em penas. Yon-Woo sentia muito por seu pai, mas ele precisava encontrar uma maneira de sair daqui. A solução que ele encontrou foi usar seus Skywings para forçar coordenadas abertas para o exterior. Foi muito fácil fazer as Skywings. Como ele mesmo criou os Skywings, Yon-Woo sabia melhor como eles foram projetados. A palavra-chave da luta era inteiramente dele. Foi diferente da morte que ele recebeu do Rei Negro, então ele poderia recriá-la rapidamente neste mundo lento. Uau, era apenas metade do seu poder, mas Yon-Woo ainda podia sentir o poder crescendo dentro dele. A quantidade de poder sagrado ao seu redor aumentou e ele usou seus sentidos aguçados para encontrar o caminho para o exterior. Aqui, Yon-Woo encontrou o caminho das correntes conectadas por fora e brandiu a espada para largar a estrada. Espada trovão rasgou o espaço e o despedaçou antes que uma entrada preta que era de uma cor diferente da noite abrisse suas mandíbulas. Yon-Woo estava prestes a entrar quando uma mensagem apareceu. O residente da fronteira observa você. O que? Arrepios percorreram a espinha de Yon-Woo. Quando ele rapidamente virou a cabeça para trás, pôde ver um olho, uma porta, que cobria todo o teto da noite. Vale a pena observar. E Cerquilha 39. Isso é porta. As lendas do caos rastejante reagem ao conhecer seu dono original. Droga, não terminou aí e as coisas estavam piorando. Agora, o Crawling Chaos estava reagindo a Yon-Woo. O Cerquilha 39, o caos rastejante se contorce. O Crawling Chaos expressa curiosidade pelo conceito desconhecido. O interesse dele por você se torna maior. Divirta-se. Diversão. Humano. Poderoso poder sagrado tenta entrar. O pneuma alcançando a roda pequena foi espalhado. O poder, pneuma, S-Sky, foi cancelado. As leis da causalidade foram ativadas. O mundo foi restaurado ao seu tempo normal. Colidir. O som de vidro quebrando soou. Isso não foi suficiente? O rosto de Yon-Woo endureceu. Kraa, libertado das amarras do tempo, o Senhor do Polo veio correndo em direção a Yon-Woo. Tudo estava agitado, com chamas cinzentas caindo sobre ele de todas as direções. Foi um incêndio desagradável que não aconteceu. Não apenas queimou, mas também congelou sua alma. Yon-Woo teve que desistir de entrar pela entrada negra, virando a espada na direção oposta. Ele usou suas metades Skywings para subir ao céu como uma fênix antes que a espada do trovão, que era mais forte do que o que ele lançou, realmente explodisse. Estrondo, estrondo, Rumble Crash. Sword Thunder era poderoso com a força adicional de Skywings. Ele não apenas rasgou as chamas cinzentas, mas também rasgou as chamas em todas as direções. Crow! Os gritos miseráveis do Senhor do Polo ecoaram no mundo da noite. Isso atrapalhou o fluxo de energia dentro da noite, e seus pedaços quebrados caíram. O poder sagrado que o destruiu espalhou seu sangue e formou uma grande galáxia. Enquanto isso, o caos rastejante começou a enviar feixes de tentáculos em direção a Yon-Woo. Eles foram feitos de poder sagrado. Curioso. Você, curioso. Teste. Assunto. O poder, pneuma, S-Sky, tenta interferir na roda pequena. As leis da causalidade são ativadas. Poxa. Yon-Woo continuou a girar o céu de pneuma, desviando os tentáculos, enquanto procurava uma maneira de escapar pela entrada. No entanto, o caos rastejante deve ter dado algumas ordens, porque os deuses do outro mundo que estavam observando começaram a agir. Os sentidos de Yon-Woo ficaram turvos com o ataque do poder sagrado, e ele sentiu seu próprio poder sagrado sendo drenado. Você alcançou a realização de God Killing. O oponente é um ser que não está registrado. Você pode pegar algumas das lendas do seu oponente. Você alcançou a realização de God Killing. Você alcançou a realização de God Killing. Porém, o maior problema era o residente da fronteira. Suas pupilas lentamente se enrolaram e ficaram fixas na entrada que Yon-Woo acabara de abrir. O movimento só parecia lento por causa de seu enorme tamanho. Além, talvez, padre. Craque, efervescência. O residente da fronteira estava simplesmente olhando para ele. Mas todas as leis da noite ficaram focadas nele. A entrada de fechamento foi aberta novamente. Como se um poste de aço tivesse sido preso no pequeno buraco para abri-lo, a entrada foi rasgada com rachaduras aparecendo ao longo do espaço circundante. Um buraco de minhoca que levava para o exterior foi criado. Se isso for deixado de lado, tudo estará arruinado. Yon-Woo moveu-se freneticamente em direção à entrada do buraco de minhoca e disparou raios em direção a ele. O poder de seus ataques era impressionante com o domínio adicional de luta,
Mas não era nada comparado ao que Yon-Woo usava na realidade, então não foi o suficiente para bloquear todos os deuses. Você alcançou a realização de God Killing. Mensagens de que deuses do outro mundo morreram consecutivamente apareceram. Mover. Eerung. Houve um zumbido no ouvido de Yon-Woo, e o olho que cobria o teto da noite desapareceu de repente antes de algo aparecer na frente de Yon-Woo. Era um ser que tinha a mesma face do jovem Cronos. Yon-Woo percebeu instintivamente que o ser era o residente da fronteira, que havia se transformado neste corpo para se mover com mais facilidade. Ele cortou um deus do outro mundo em forma de pássaro de fogo, que tentou engoli-lo, antes de apontar sua espada para o residente da fronteira. Sexto extremo. Embora Yon-Woo tenha atingido seus limites, ele usou todo o seu poder para usar essa habilidade. Colidir. Você ousa. O braço esquerdo do residente da fronteira voou para o alto. Ele amaldiçoou com uma expressão irritada e balançou o braço direito restante. No momento em que a palma da mão alcançou o peito de Yon-Woo, o poder sagrado que fluía dentro de Yon-Woo foi desconectado. Parte fluiu em direções opostas e arruinou seus órgãos. Eram sintomas de um fenômeno que a tribo de um chifre chamava de desvio de Qigong. Prisioneiro de guerra. Quando o residente da fronteira deu um tapa no peito de Yon-Woo novamente, Yon-Woo não conseguiu mais resistir. Ele foi arrastado para o buraco de minhoca, sendo sugado para o mundo exterior como se fosse jogado em um ralo. Está aqui, onde ele, pai, está. Depois de sair da noite com Yon-Woo, o residente da fronteira fez uma expressão estranha diante da sensação desconhecida do mundo. Ele ainda tinha o rosto de Cronos, olhando para um céu azul e um chão preto. Era um mundo estranho para ele. Alguém que só tinha vivido num mundo onde tudo estava desarrumado. No entanto, o residente da fronteira não pensou nisso por causa da dor que de repente latejou em seu peito. Seu rosto se contraiu. Uma espada feita de ferro divino empalou seu peito. Esfaquear alguém com a cara do meu pai. É uma sensação horrível, mas tudo bem. De longe, Yon-Woo limpou a boca e cuspiu sangue. A fúria brilhou em seus olhos e uma nova asa ardia no lado vazio de suas costas. O conceito de morte é despertado à força. O domínio é recriado à força. Sky Wings, esquerda, está sendo materializado. Yon-Woo não pretendia terminar totalmente os Sky Wings. Ele provavelmente influenciou bastante as lendas de Cronos. Então se ele recuperasse todo o seu poder, as coisas seriam realmente perigosas. No entanto, se ele permitisse que os seres vagassem livremente, as lendas seriam destruídas. A noite estava saindo lentamente do buraco de minhoca e os deuses do outro mundo tentavam sucessivamente sair. Ele não podia mais deixar aquilo continuar. Switch. A força renovada de Yon-Woo o envolveu e estava prestes a apagar o poder sagrado do residente da fronteira. Pai, quem é você? O residente da fronteira olhou para Yon-Woo em estado de choque. Ele havia descoberto vestígios do Rei Negro em algum lugar que não esperava. No entanto, o impasse não se transformou em briga. Urano desce. Um raio caiu do céu e Urano apareceu, destruindo o poder sagrado do residente da fronteira enquanto apagava a influência da noite. Oh meu Deus! Mandei você aprender o verdadeiro pneuma, mas você causou uma grande confusão. Você é pior que seu pai. Ah! Urano balançou a cabeça para Yon-Woo, mas ele tinha um sorriso orgulhoso desde que seu neto ficou mais forte. Então, quando Urano olhou para o residente da fronteira, o residente da fronteira enrijeceu. Não foi uma expressão de raiva como quando Yon-Woo o atacou, mas uma expressão chocada de encontrar um inimigo mortal afetado. Yad Tadag, por que você está? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.